quero falar aqui de um assunto muito importante, concernente à palavra graça e misericórdia. Quero falar da palavra graça e misericórdia, primeiramente, no tratamento de Deus ao nosso cotidiano mesmo, ao nosso dia a dia, à nossa vida, ao nosso caminhar nesse mundo. Muitas vezes, quando nós passamos por determinada situação, por determinados problemas ou dificuldades ou necessidades, clamamos a Deus por misericórdia, né? Passamos por algum momento de aflição, por algum momento de perda, por algum momento de adversidade, de luta, de tentação, de peleja, de angústia, e clamamos a Deus por misericórdia. Mas muitas vezes pedimos a Deus graça. E estas duas palavras, elas podem parecer iguais, ter o mesmo significado, mas não têm. Elas são diferentes, os significados, uma das outras. Quando nós pedimos a Deus misericórdia, nós estamos dizendo para Deus nos livrar daquela situação. Então, o Senhor, Ele tem todo o poder de mudar a nossa situação, seja em que área for, seja uma doença, seja uma privação, seja algum problema financeiro, seja algum tipo de tribulação, ou de luta, ou de provação, ou até mesmo de enfermidade. O Senhor, Ele tem todo o poder de mudar a nossa situação apenas com um piscar de olhos, se Ele quiser. Ele pode nos livrar daquele problema. Isso se trata de misericórdia. É Ele nos tirar, ou nos livrar, ou nos guardar de determinada situação. Quando Ele nos dá graça, Ele não nos tira do problema, Ele não nos livra da situação, Ele não nos livra da enfermidade, Ele não nos livra da provação, mas Ele nos dá a graça, o suporte para vencermos. Nós muitas vezes não sabemos o significado, mas o Senhor, Ele conhece os nossos corações, e muitas vezes quando nós queremos que o Senhor nos guarde, ou nos livre, ou nos tire daquela situação, nós pedimos graça. Quando na verdade graça, você está dizendo para o Senhor: Senhor, me dá força, me dá suporte para passar por esse problema, para vencer essa luta, essa tribulação, esse momento de tempestade, né, nas nossas vidas. Então você está pedindo a Deus graça. Graça é isso, é suporte, é força, é capacidade. Misericórdia é quando o Senhor vai lá e nos livra, Ele nos tira, Ele nos livra totalmente. Então pode acontecer essas duas coisas na nossa vida. Ou Ele age com graça, que é suporte, que é força, que é capacidade, né, para passar por aquela determinada tribulação, ou luta, ou provação, ou situação. Ou Ele nos age com misericórdia, Ele nos livra. E nós podemos aprender um exemplo disso em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim: 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei,
se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo aqui, obviamente, estava falando dele mesmo. Ele recebeu esse privilégio do Senhor, ele foi arrebatado, né, ao paraíso, e lá ele recebeu revelações do Senhor. Provavelmente, tudo indica, com toda certeza, melhor dizendo, que ele recebeu ali revelações relacionadas à igreja, ao privilégio, à posição da igreja, né? O que é a igreja. Aí, no versículo 5, diz assim: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que eu não me exaltasse. Pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então aqui Paulo afirma que por causa das excelentes revelações que ele recebera do Senhor, do privilégio que ele recebera do Senhor, foi-lhe dado um espinho na carne. Não nos é dito o que era esse espinho. Há muitas especulações, mas apenas especulações. Mas não nos é dito o que significa esse espinho. Mas com toda certeza era algo que incomodava muito o apóstolo Paulo. Por isso que ele usa o exemplo, né, de espinho. Espinho é algo que incomoda. Espinho é algo que machuca. Espinho é algo que prejudica, que incomoda. Isso incomodava Paulo. Aí, versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. Então Paulo diz aqui que 3 vezes ele orou ao Senhor, ele rogou ao Senhor: Senhor, me tira, me livra. Quer dizer, ele estava pedindo misericórdia ao Senhor nesse sentido, para que o Senhor arrancasse aquele espinho dele, livrasse ele daquele espinho, tirasse aquele problema, aquela questão que incomodava ele. Mas o Senhor, ele não fez isso. O que o Senhor responde aqui no versículo 9? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o Senhor, ele não livrou Paulo daquele problema, mas lhe deu graça, lhe deu suporte, capacidade, força para que ele lidasse com aquele problema. Então, muitas vezes é nítido, irmão. Isso é uma grande verdade, meus irmãos. O Senhor muitas vezes não vai nos livrar de muitos problemas e de muitas coisas que Ele permite nós passarmos. Ele sabe as razões e os motivos, e tudo deve convergir em glória para Ele. Mas Ele vai nos dar a graça, o suporte para passarmos por aqueles problemas. Paulo queria que o Senhor guardasse ele.
mas o Senhor não o livrou, melhor dizendo, não o curou, se é que possamos dizer assim, daquela enfermidade. Mas disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo aquilo convergia em glória para o Senhor. É por isso que muitas vezes o Senhor ele não vai nos livrar. Ele vai nos dar o suporte. Ele vai nos dar a graça para passarmos. Ele vai nos dar a capacidade para passarmos. Porque ele muitas vezes ele quer que ele seja exaltado em nós, que ele seja louvado em nós. E ele quer que nós tenhamos uma vida que o louve, uma vida que o exalte, uma vida que o glorifique, uma vida que o honre. Ele tem todos os seus propósitos. Tudo, ele tem os seus propósitos. Então a conclusão é: misericórdia é quando ele nos livra e nos guarda ou nos arranca daquele problema que estamos passando. E graça é quando ele não nos livra, é quando ele não nos tira daquela prova, mas ele nos dá a graça e nos dá o suporte, a capacidade de passarmos por aquele problema. Agora aqui em Efésios, vamos agora para Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Agora vamos falar no sentido de salvação. No sentido de salvação. Aqui primeiro eu falei no sentido do tratar do Senhor na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa senda nesse mundo. E agora vamos falar em relação à nossa salvação, e em relação agora à nossa nova vida e à nossa nova posição em Cristo, certo? Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mais uma vez a graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui, no versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia em relação à nossa salvação? Em relação à nossa posição, à nossa aceitação diante do Pai eterno, diante do Pai santo. Misericórdia foi Ele nos livrar e nos guardar daquilo que merecíamos. O que seria, nesse caso? A condenação eterna. Ele agiu com misericórdia e pelo Espírito Santo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Estávamos mortos em ofensas e em pecados. O Espírito Santo vem, embute vida em nós e nos vivifica.
e então ele age com misericórdia. Então o que ele faz? Ele nos livra daquilo que merecíamos. Nos livra daquilo que merecíamos e não nos dá aquilo que nós merecíamos. No caso, a condenação eterna, a ira vindoura. Então, aqui no versículo 8, não é? Não, no versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é graça nesse sentido aqui? Graça agora, ele nos dá aquilo que não merecíamos, que é a salvação, a vida eterna. Misericórdia é ele nos guardar daquilo que merecíamos e não nos dá aquilo que merecíamos. E graça é ele nos dar aquilo que não merecíamos, aquilo que não éramos dignos. É um presente, é um favor, é graça. Muitas vezes, quando nós damos um presente para alguém, muitas vezes, normalmente, naturalmente, o normal é quando nós só damos presente para alguém que nós conhecemos, um amigo, o pai, a mãe, o irmão, né? O marido, a esposa, o namorado, a namorada, dá um presente. E normalmente aquela pessoa merece aquele presente. E muitas vezes o presente vem acompanhado de mensagens, de agradecimento. Só que com a graça não foi a mesma coisa. Nós não merecíamos a graça. E o que foi que essa graça fez? E nos ressuscitou juntamente com ele. Versículo 6. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que interessante. A graça, ela provocou isso. A graça nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus e nos fez ser aceitos diante de Deus. Nos fez ser aceitos no amado, assentados nos lugares celestiais. Aí no versículo 10, interessante, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Ele, além de nos livrar da condenação eterna, além de nos vivificar pelo Espírito Santo, estando nós mortos em ofensas e em pecados, além de nos fazer assentar nos lugares celestiais, além de nos tornar herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, ainda nos qualificou, ou nos capacitou, ou nos dignificou para andarmos conforme as obras das quais Deus preparou para que andássemos nela. Ele nos capacitou para que andássemos em boas obras. Tem um comentário interessante também sobre a palavra misericórdia. Miseri vem de miserável. Alguém totalmente miserável, alguém sem nenhuma capacidade. Miserável é um mendigo. Alguém lá na sarjeta, lá no lixo, miserável. Alguém que materialmente falando, não pode oferecer nada. Nada. E córdia significa coração. Córdia, coração. Então o Senhor, ele agiu com compaixão por nós. Nós estávamos mortos, lá em ofensas e em pecados. Não podíamos fazer nada para retribuir. Nada.
nada. Então ele age com misericórdia. Ele age com misericórdia. E depois ele vai lá e aplica a sua graça. Isso é muito importante. Isso é de grande valia. É pela graça. É pela graça que sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que você teve um dia, que nós tivemos um dia para crermos, não veio de nós. Ele agiu com graça para nos salvar? Sim. Mas eu tive fé, eu que criei. Mas esse seu crer aí não veio de você também, veio dele. O Espírito Santo primeiro teve que nos vivificar. Ele teve que embutir vida em nós. E a partir do momento que ele embute vida em nós, que ele aplica vida em nós, através da palavra, através do Evangelho, após aplicar vida em nós, nós cremos e recebemos e nascemos de novo, e cremos e recebemos a vida eterna. E tudo isso por graça. Esta fé que nós tivemos para crer foi por pura graça. Não pense você, não pensemos nós que somos melhores do que os outros, porque escolhemos. Eu escolhi. Não, nós fomos agraciados. Foi o amor do Senhor que nos constrangeu. Foi por graça e misericórdia. Foi por graça e misericórdia, ou misericórdia e graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus.